No mundo de fantasia de MMORPG, o Destruidor do Mundo aparece como o chefão final. No entanto, esta era basicamente as 177 vezes que ele lutava contra esse monstro, pois a versão beta desse jogo foi fechada. Nosso protagonista, vulgo ele jogador Xia, estava basicamente cansado de estar repetindo a mesma fase. Além de completar as mesmas missões dia após dia, com a mesma configurações de sempre e a mesma rotina de sempre, Xia então começou até lembrar de seus movimentos. Ele aqui facilmente desvia de seus ataques, por ser padrão demais. Nosso protagonista consegue vencer facilmente essa batalha. Sintero, este era basicamente o seu oponente que ele sempre lutava, mas ele ficava um pouco indignado com o nosso protagonista. Mas não podendo responder, nosso protagonista então utiliza vários tipos de habilidade de magias. Com sua magia, nosso protagonista facilmente derrota esse rei demônio facilmente. Xia começa a perceber novamente aqui que ele aqui conseguiu quebrar o seu próprio recorde, mesmo que esse seja o seu objetivo desde o início. Vemos Sinteros, ele fica um pouco com raiva de nosso protagonista. Com raiva dele, ele começa a perguntar ao nosso prota de quem ele seria. Nosso prota simplesmente responde que nada, ele era apenas um cara que matou esse bicho por mais de 176 vezes. Esse bicho não se lembra de nada que aconteceu, mas isso aconteceu porque toda vez que o Sintero morria, ele renascia, porém as suas memórias das batalhas anteriores não estavam com ele, e devido a isso, esse bichinho começou a ficar com raiva de nosso protagonista. Por sempre estar se submetendo a ele, ele começa a pensar que ele é o governante desse mundo, pois em breve ele queria estar dominando o mundo, fazendo dos humanos suas comidas. Xian arranca do nada uma folha. Com essa sua folha, ele empurra na boca do bicho. Empurrando aquilo, aquele Sinteros se recupera por completo. Nosso protagonista aqui resolveu querer ajudar aqueles Sinteros por umas certas coisas. Porém, Sinteros não curtiu a ideia de nosso protagonista querer ajudar ele. E devido a isso, esse bicho tentou contra-atacar o nosso protagonista. Porém, nosso prota só lasca um soco em sua cabeça. Caindo no chão, nosso prota dá outra coisa a ele para que ele pudesse se recuperar, ajudando Sinteros. Era por um motivo, nosso protagonista queria lidar com Oren. Essa era as Valkyrias. Mas esse ficou confuso, pois nosso protagonista é aliado dessa facção. Mas nosso protagonista começa a explicar que ele conseguiu jogar esse jogo por muito tempo e devido a isso, ele conseguiu explorar cada canto desse mundo. No entanto, ele ficou bastante entediado. Porém, Orin tem uma segunda forma, uma forma secreta, onde você pode ver basicamente as pessoas, desse jeito aí que você viu. Sinteros começa a entender a intenção de nosso protagonista, chamando ele de sonhador tedioso. Mas isso faz nosso prota lascar um soco nele, dizendo que homens de verdade tem que ter um sonho de qualidade. E Sinteros só fica de olho em nosso protagonista, pois logo em seguida, um exército das Valkyrias aparece. E quem mandava no grupo era ela. Essa é a Orin. Ela se aproximava do castelo do rei demônio, que agora é ocupado por nosso protagonista. Só que por nosso prota não gostar de sua presença, ele simplesmente faz uma movimentação só. Com essa movimentação, ele faz um cristal enorme de gelo aparecer. Com aquele cristal de gelo, ele lança na direção do exército dela. Ele esmaga todos, menos ela. Ela conseguiu escapar, porém ao escapar, ela chama o nosso protagonista de o traidor. Após ser chamado assim, uma tela de sistema aparece, onde que aqui mostramos uma coisa, que sua relação com ela acabou meio que sendo desfeita. Eles eram melhores amigos, agora passou para piores amigos. No entanto, ela acaba parando em cima em pé em algum lugar, porém Sinteros já utiliza uma magia, fazendo ela cair para baixo. Ela, logo em seguida ao se levantar, grita com nosso protagonista, dizendo o do porquê ele quis trair a humanidade. Ele só responde que estava entediado. Após fazer um pequeno harém ao seu lado, ele ignora tudo o que ela falou. Mesmo pensando que ela teria um papel importante ainda, nosso protagonista manda o Sinteros mandar um último ataque final nela. Ele só apenas obedece a sua ideia, esmagando ela. Podemos ver a sua reação. Ela dizia que iria voltar para fazer uma vingança contra ele em um certo dia. Só que o moleque só admirava a sua beleza. Mas enquanto ele estava estendendo sua mão para tocá-la, algo começa a acontecer, pois ao seu lado alguma coisa um pouco doida rolou. Isto era a tela de sistema aparecendo, dizendo que a versão beta é fechada. O jogo 177 acabou de chegar ao fim. Assim, os dados foram apagados e o teste beta foi aberto e adicionado ao início. Ele desperta em uma pequena vila. Acordando ali, ele fica confuso, mas logo em seguida, ele começou a perceber que tudo foi reiniciado. Também aqui ele começa a descobrir o verdadeiro final da versão beta 177. Mas verificando a sua tela de status, ele começa a ver uma coisa, que o final verdadeiro das Valkyrias, nosso protagonista era basicamente considerado o maior traidor, se perguntando que tipo de doido que escreveu esse roteiro
porteiro, Xiao então começa a resolver querer andar em uma direção de uma certa vila. Andando, ele chega na vila dos iniciantes. Chegando lá, ele vê a mesma rotina que ele passou entre esse curto certo de tempo que ele ficou preso neste jogo. Por já manjar desse jogo, o nosso protagonista já sabe como fazer as missões. Assim ele, então finaliza as missões antes do tempo começar. Após finalizar a sua missão, ele vai lá pegar as suas recompensas. Esse bicho fica surpreso ao ver nosso protagonista completando uma missão, sendo que ela nem foi iniciada. Ele até pergunta quem ele era, pois ele nem sequer conseguiu preencher o formulário antes da solicitação ainda. Só que em seguida, alguém entrega a essa assistente alguma coisa. Esse acabou descobrindo no fim que o nosso protagonista conseguiu fazer isso tudo antes de que ele tinha previsto. Agora sim, a vila inicial está basicamente em dívida com ele. Essa basicamente começa a ser a sua amiga. Por ter feito isso por um bom tempo, nosso protagonista começa a perceber que essas coisas estavam entediantes. Mas há uma coisa que o nosso protagonista nunca se cansará: Senha, uma ex-aventureira. Porém, no momento, esta é cercada por esses figurantes. O nosso protagonista nem sequer quer tentar a sorte de querer entrar no meio, pois ele aqui nesse momento quer ver o desenvolvimento dessa história. Só que, no entanto, algo estava diferente na história, pois ela mencionava um herói viajante. Porém, enquanto mencionava aquilo, aqueles três figurantes começam a chegar cada vez mais perto dela. Porém, por algum motivo, eles eram basicamente um jogadores online, e isso significa que ele finalmente vai poder sair desse jogo. Ele já até começa a pensar em o que vai fazer em seguida. Só que aqueles três caçadores estavam a fim de pegar ela mesmo. Porém, nosso prota ficava só de fundo, tentando puxar aquela espada do chão. Só que por ter jogado bastante o jogo, o nosso protagonista sabia das coisas que iria acontecer. Assim então, o nosso protagonista segura aquela pequena espada. Segurando aquilo, ele levantando, o nosso meninão lasca isso na cabeça de um. Porém, os outros figurantes, ao ver isso, eles queriam tentar a sorte em querer lutar contra o nosso protagonista. Mas eles facilmente desistem dessa ideia, pois eles viram que o nosso protagonista era um NPC, só que um pouquinho forte. Após então vencer ele, ela só vai até o nosso protagonista e agradece a ele por ter salvo ela naquele momento. Só que ela fica no momento preocupada com o nosso prota, pois ele estava agarrando uma espada um pouco pesada. Mas logo em seguida, o nosso protagonista responde que essa espada era mole demais, dizendo que estava de boas. Ela acaba pensando em outra coisa, pois via que o nosso protagonista poderia se ferrar um pouco na visão do chefe, pois ele estava lutando contra alguns players. Mas ignorando a história dela, o nosso protagonista inventa uma sua, de que ela no passado conseguiu salvar o nosso protagonista de um ataque que rolou em sua aldeia. Nosso protagonista na verdade não sabe se essa criança ainda estava viva, mas ele só agradece ao jogo por ter meio que ter o conhecimento do jogo todo. Para isso então, o nosso protagonista acaba dando alguns detalhes um pouco interessantes para ela, de que ela e seu marido deveriam saber um pouco disso. Toda vez que ele fala algo assim, ele ganha um seu favor. Contando que o moleque ainda estava vivo, essa pula de felicidade ao ver que eles poderiam estar encontrando um moleque ainda vivo. Seu relacionamento no momento evolui de amigo para um pouco mais íntimo. Seria esse o tal comedor de casada? Mas no momento atual, ela ficou um pouco contente. Ela até queria apresentar o nosso protagonista ao seu marido. Só que antes que ela prossiga com a sua ideia, nosso protagonista começa a revelar algumas coisas. Ou melhor dizendo, nosso protagonista resolveu querer jogar na cara dela que o seu marido, na real, estava traindo ela. Ela logo no início não acredita na história. Nosso meninão no momento estava comovido um pouco. Assim, ele terá que conseguir algumas provas para ela. Agora no momento, nosso protagonista estava confuso sobre algo. Isto era de que ele não estava conseguindo sair do jogo, pois nosso protagonista vê que outros jogadores estavam conseguindo sair e entrar. Mas nosso protagonista percebe que isso era apenas um bug, pois logo em seguida isso poderia ser corrigido. Então no momento atual, o nosso protagonista só pensa em conseguir algumas informações um pouco importantes de alguns jogadores e NPCs. Mas ele começa a ter um tipo de pensamento: com o mundo ficando mais popular, os NPCs poderiam ficar um pouco mais ocupados demais. Caso isso aconteça, os NPCs que nosso protagonista precisa fazer as melhores missões pode estar ficando um pouco ocupado, e ele não pode estar completando a sua primeira missão. Para isso, nosso protagonista prossegue em frente com a sua missão principal. Mas então, seguindo com o caminho da sua ideia de fazer sua missão, nosso protagonista consegue
consegue encontrar aqueles 3 idiotas que iriam pegar aquela lá. Após nosso protagonista se encontrar com os 3, esse começa a ameaçar a Xian. Em sua mão, ele segurava uns rolos em forma de tipo de um anime aí. Esses começam a ameaçar o nosso protagonista. Nosso prota começa a se perguntar como é que esses figurantes conseguiram pegar uma coisa dessa aqui. Mas ele também começa a se perguntar o que irá acontecer com ele, caso esses moleques resolvam querer atacar o nosso meninão. Esse até alerta, dizendo que esse era um cara um pouco experiente em segurar uma espada. Ele é nível 14 e não será derrotado facilmente por nosso prota. No entanto, eles ainda acham que era impossível um NPC ficar com raiva. Mas Xia revela que eles, e como os outros NPCs, funcionam basicamente como humanos normais. Só que por meio que falar isso, aqueles 3 moleques mudam de ideia rapidamente. Sua opinião sobre o nosso protagonista mudam facilmente. Logo em seguida, eles apresentam o nosso prota para o tio Ling. Eles em seguida pedem desculpas ao nosso protagonista por suas ações. Vendo que o moleque era gente boa, eles adicionam o nosso protagonista basicamente como um amigo. Ele, ao adicionar esses caras como seu amigo, nosso protagonista fica bastante feliz, pois fazia anos que ele não adicionava ninguém na lista de amigos. E isso confirma que nosso protagonista é na real um jogador, e não sim um bug. Após 1000 anos, ele finalmente fez basicamente um amigo. Tio Ling dá ao nosso protagonista 50 cobres como um sinal de agradecimento por se tornar basicamente amigo dele, além de também acreditar que Xia cuidará mais do dinheiro que deu a ele. Como um agradecimento, Xia ensina a eles então umas coisas, mas no momento alguém lhe dá à luz a uma criança. Porém, no momento aqui, eles estavam sem leite. Então, para isso, esses caras terão que fazer uma missão. Esse terá que fazer uma coisa, que com a ajuda desse fazendeiro, eles terão que estar indo para o lado oeste, onde que eles lá vão estar conseguindo encontrar as ovelhas desaparecidas. E em troca de conseguir encontrar as ovelhas, ele dará a essas pessoas o leite que eles precisam. E se caso eles consigam trazer as ovelhas e dar leite para ela então ensinará a eles uma habilidade nova, a habilidade da força. Os 3, quando escutam isso, fica bastante empolgado, se despedindo. Ele agradece ao nosso protagonista por sua ajuda. Já então em seguida, nosso protagonista verifica a sua nova tela de sistema, onde que ele lá vê seu estado. Agora seu estado possui uma nova aba. Essa aba era basicamente a aba social, que anteriormente estava invisível. Agora que ele tem cobre o suficiente, Xia então decide tomar um atalho. Ele lança em seguida uma pedra nessa vidraça. Porém, por ter lascado essa pedra e quebrar a janela, essa coisa faz essa pessoa ficar um pouco enfurecida. Entrando no modo Berserker, vemos ela, vulgo Sony, que sai logo em seguida já correndo na direção de nosso protagonista. Chegando um pouco mais perto, essa prepara um soco, lascando isso na sua direção. Vemos uns boatos vindo à tona. Esse boato é de que todo lugar que ela aparece, todo mundo da vila tem medo dela, pois ela possui uma força um pouquinho forte. Mas em parte, nosso protagonista não pode estar ignorando uma coisa. Ela sabe fazer estratégia, mas nosso protagonista, enquanto ficava pensando em como conseguir fazer ela ser seu aliado, esse só vê então um soco chegando perto de sua cabeça. Ele desvia, pois se não desviasse, a sua cabeça estaria rolando no chão. Já nesse momento, aqui mostramos mais um pouco a sua verdadeira força. Sabendo já um ponto fraco seu, nosso protagonista pega uma pedra. Com essa pedra na mão, ele lasca na testa dela. Isso faz ela se acalmar só um pouco. Ele diz que ao contratar por um certo curto de tempo, nosso protagonista meio que prometerá a ela que irá consertar aquela vitrina que ele quebrou naquela pedrada. Mas ela se pergunta do porquê quis quebrar a sua janela, mas nosso prota ignora tudo que ela falou. Então assim, após tudo isso acontecer, o nosso protagonista mais ela vão até um certo figurante. Esse era basicamente um conhecido antigo deles. No passado, a vila foi atacada por um certo grupo de bárbaros, que saqueou e fez tudo de pior na vila. Porém, esse acontecimento levou Madden a se tornar um capitão da guarda. E então nesse momento, o nosso protagonista pede uma coisa para a Sônia. Essa coisa era acertar alguma coisa nesse cara. Porém, isso no passado era basicamente uma coisa anormal que eles não poderiam fazer, pois se eles fizessem isso, a lei dessa terra iria mandar ela para um outro mundo. Mas agarrando uma pedra na sua mão, o nosso protagonista pede para lascar isso na cara dele. Logo em seguida, ela faz isso. Lascando isso na sua cara, um efeito acontece. Isto foi esse cara jogar ela um pouco para trás. Porém, ela ainda queria continuar provocando um pouquinho esse bicho. Porém, enquanto ele tentava revidar, ela simplesmente segura a sua cabeça, segurando isso como se fosse um pequeno bichinho. Ela em seguida então começa basicamente a espancá-lo.
junto com o resto dos guardas que estavam ao seu lado. Enquanto espancava os figurantes, ela se divertia bastante. Ela nunca se divertiu tanto assim. Shia logo em seguida chama para que ela voltasse um pouco para trás e pede para que ela estendesse o tempo de contratação por mais 40 minutos. Ela facilmente aceita. Esse foi basicamente um truque que o nosso protagonista aprendeu em suas jogadas anteriores. No entanto, o nosso protagonista quer fazer que ela seguisse ele até uma floresta um pouco perigosa. Ela só simplesmente segue. Chegando, uma cobra começa a se aproximar um pouco dele, se aproximando até o joelho na floresta perigosa. Sione pergunta se Shia estava um pouco louco, pois está basicamente aqui. Lembrando que o contrato dos dois aqui faltava só apenas 10 minutos para acabar. No entanto, Shia pede para que ela não fosse tão fria, e em si começasse a obedecer às suas ordens. No entanto, aqui nosso protagonista até oferece seu braço para ela. Ele queria basicamente fazer um impacto com elas. Porém, a coisa que o nosso menino acabou de fazer, acabou meio que fazendo a confiança de ambos aqui aumentar um pouco. Porém, o tempo passou. Shia então fala para que eles pudessem parar para dormir um pouco. Após isso, nosso porta vai até um certo canto. Ele aqui começa a fazer alguns tipos de círculo mágico no chão. Logo depois, ele começa a conjurar uma magia. Após um bom tempo conjurando aquela magia, algo começa a acontecer. Ali no meio daquele círculo, aparece ela. Lucy. Essa é uma poderosa maga que serve o chefe da Vila dos Iniciantes. No entanto, ela começa a perguntar a essa como é que essa pessoa consegue estar utilizando esse encantamento, já que essas palavras são reservadas exclusivamente para os seus escravos. Shia responde que ele é um mensageiro de escravo. Ao falar isso, essa fica um pouco feliz. Após sorrir, ela vê a Sonia por perto. Ela vê que ela estava oferecendo para si uma comida, porém ela fica um pouco satisfeita, mas decide que ele também será o seu lanche. Enquanto se aproximava para atacar ele, o nosso protagonista só apenas assina para Sonia. Ao então assinar, ela só para esse bicho, lascando sua espada no meio dela. Após finalmente mandar esse bicho já para um outro mundo, o nosso protagonista apenas deixa o loot tudo para ela, pois nosso protagonista sabia de sua força real e ela não curte dividir coisas com ninguém. Lux é normalmente um chefe que requer bastante equipamentos fortes para sequer conseguir derrotar uma coisa dessa, mas nesse caso é um caso especial, pois aqui no momento nosso protagonista tem a seu lado uma Basaka, pode facilmente lascar um soco nessa coisa e facilmente derrotar. Ela então só fica um pouco satisfeita por isso. Após ficar satisfeita, nosso protagonista, mas ela voltam à vila. Porém, enquanto isso na Vila dos Iniciantes, o clima está um pouco tenso, pois devido à ação de nosso protagonista contra a nossa Sonia, as pessoas e os guardas estão um pouco reunidos em um canto só, o que faz jogadores reais se perguntar o que estava acontecendo. Esse figura aqui até que meio que suspeita de nosso protagonista que ele é o cabeça de tudo que está por trás disso, pois ele poderia facilmente ter conhecimento para mexer tanto assim com a vila inicial. Eles acreditam que os aldeões deviam ser tratados como as pessoas reais, não como os NPCs. Mas enquanto eles pensavam algo assim, do fundo o nosso protagonista mais ela chegava, onde que em seguida aqueles guardas já aparecem. Um pouco louco, o chefe da vila já em seguida começa a dar algumas broncas em nosso protagonista, pois o que ele fez agora há pouco foi basicamente um crime que ele cometeu. No entanto, Sonia está um pouco de boa nisso, pois ela possui um tipo de coisa, isso permite que ela saia e entre dentro dessa vila. Além do mais, ela foi basicamente contratada para fazer seu trabalho, porém o papel dela nessa história aqui foi um pouco maior, e o chefe no entanto só pede por alguns reforços. Logo atrás, os jogadores conversavam entre si, pois não sabiam o que estava acontecendo. Mas no momento, ambos estavam com a dúvida de quem era o doido que contratou alguns bárbaros para estar atacando o capitão da guarda. Shia se defende e pede a Sonia para pegar um sino. Pegando naquele sino, o nosso protagonista começa a tocar aquilo. Tocando aquilo, algo começa a acontecer. Aquele cara começou a ficar um pouco doido. Ele, do nada, resolveu querer atacar tudo que estava na sua frente. Vendo o estrago que estava acontecendo, essa pede para que nosso protagonista parasse com isso. No entanto, eles viram que esse cara se voltou contra o chefe e devido a isso, esse velho pede para que Hang pudesse realizar um tipo de feitiço que possa purificar aquela maldade que estava no corpo de Maden. Logo em seguida, aqui é revelado uma coisa, que ele estava meio que possuído por um espírito nada maligno. Mas ao purificar aquele espírito, a sua missão foi completa. Que normalmente nosso protagonista resolve fazer isso sozinho, ele levaria uma eternidade para completar essa sua primeira missão, pois devido à quantidade de pontos que era necessário. Mas nosso protagonista descobriu essa linha de missão em uma das suas terceiras jogadas que ele estava
jogando. Mas com a Sônia ao seu lado, nosso protagonista com um único golpe conseguiu fazer isso tudo facilmente. Agora que tudo foi completo, o chefe restaura então o seu estado. Agora nosso protagonista também pode estar saindo e entrando nessa vila o quanto quiser. E em seguida, ele concede a Sônia uma licença de escravo. Logo em seguida, Sônia fica bastante feliz com isso. Em troca, dá ao nosso protagonista um belo tapa em suas costas. Em seguida, Xia pede para que a Sônia contasse a verdade sobre um certo alguém aí. Enquanto ela contava isso, o nosso protagonista tentava algo contra o chefe. Essa coisa que tentava era conseguir uma nova missão com esse chefe da vila. Porém, após tentar um bom tempo, o nosso protagonista quase consegue. Enquanto tentava, do lado de fora, alguns espectadores ficam completamente confusos com a coisa que ele basicamente acabou de ver, enquanto de longe, uma garota, vulgo ela, nossa Rosinha, via tudo isso rolando. Xia recebe então a sua recompensa de sua missão que ele tanto queria. A sua recompensa que o nosso protagonista acabou de ganhar foi basicamente ele mesmo criar suas próprias missões. Após isso então, o chefe deseja boa sorte ao nosso protagonista. Em seguida, nosso protagonista só apenas pula de felicidade, pois conseguiu ganhar algo que tanto queria. Após ganhar aquilo, nosso protagonista fala algo. Isso era se ele conhecia o nosso prota. Ele dizia que sim, mas no entanto, os jogadores começam a aparecer. Eles cercam ao redor deles, fazendo barulho. O nosso protagonista aparece e manda cada um deles calarem a boca. Para fazer que eles some daqui, nosso protagonista começa a usar então o comando missão, onde que ele dá a esses figurantes uma missão simples: matar monstros à beira da floresta. Assim então, ao ver essa nova missão, os grupos de figurantes são formados no fim. Eles vão atrás dessa missão. Enquanto isso, aqueles amigos novos seu que ele fez agora há pouco aparecem em seu privado, pedindo algumas dicas para completar a sua missão mais rápido possível. Em troca, eles darão algumas coisas meio que valiosas ao nosso protagonista. Assim, o nosso protagonista só passa a eles a dica. Passando, ele recebe a sua recompensa, mas aqui ele para e pensa que ele está preso nesse mundo por mais de alguns anos. Aqui já se passaram 1000 anos, mas afora só passou apenas um ano. Mas ele começou a lembrar de algumas falas de alguns administradores desse jogo online. Dizia que cada reiniciação que rolasse no servidor, os NPCs irão perder toda a memória. Nosso prota no momento é basicamente um NPC. Caso então tudo for reiniciado, ele irá perder tudo o que ele sabe. Mas umas coisas que nosso prota não quer perder, algumas memórias importantes suas. No entanto, nosso protagonista começa a andar por essa vila. Andando lá, ele chega em uma casa. Lá, ele confirma que essa não tinha as suas memórias. Ele olha lá para dentro, olhando, ele vê essa embalando uma criança. Ele, no entanto, fica parado na porta, só observando e pensando que às vezes seria bastante melhor se algumas certas memórias estivessem seladas permanente nela. Só que em um pequeno flashback, durante a 4ª semana de nosso protagonista nesse jogo, nosso protagonista meio que se sacrificou para estar protegendo um sopro de um fogo de um pássaro. Já durante a 3ª semana, o nosso protagonista é atacado por alguns javalis. Só que no entanto, ela não pode estar acompanhando nosso protagonista no dia seguinte, pois terá que estar cuidando desses moleques. No entanto, nosso protagonista disse que estava tudo de boas, pois havia outra pessoa que poderia estar acompanhando ele em um próximo dia. Assim, um grupo de javalis do nada brota, porém esses 3 do nada conseguiram acabar com esse grupo facilmente de javalis. E por ser amigos próximos, nosso protagonista basicamente papou a kill dele. Enquanto a espada de Xia ficava presa, essa aqui resolveu querer salvar um outro javali, que logo em seguida se aproximou dele. Após isso, nosso protagonista, mas esse grupo, parou para estar descansando e olhando o que eles conseguiram. Só que dali do fundo, um javali rei surge das moitas. Porém, eles conseguem lidar um pouco até que fácil com esse javali. Só que a luta de nosso protagonista contra o javali, nosso protagonista ficou só um pouco com a desvantagem aqui, pois ele e sua equipe toda foram facilmente derrotados por esse javali. Olhando para os seus colegas, ele via seu grupo todo derrotado. Nosso prota vê que ele não conseguiria peitar esse javali sozinho. Para isso, ele sai correndo. Indo na direção da vila, aquele javali aparece. Ele agarra o nosso protagonista, não deixando ele chegar na vila. Nosso protagonista pensa que seu fim chegou. Porém, um soco agarra no pé do queixo desse javali. Essa foi a Sônia. Ela apareceu para ajudar o nosso protagonista. Para finalizar esse bicho, ela pega sua crava e finaliza isso. Agora salvo, ambos dali estará dando início a sua nova aventura. Porém, essa sua nova aventura nós teremos que deixar para uma próxima parte. Só que para nós aqui ter aquela parte 2 base, vamos deixar uma meta de like. E se nós aqui conseguir bater a meta de 5.000 likes, eu estarei trazendo a vocês uma parte 2.